Olá, camaradas, alunos e alunas do terceiro ano do colégio, perdão, Praxis Flamboyant. Sou Daniel Ferreira, um dos seus professores de física, e hoje a gente está aqui para, nessa primeira aula, corrigir os exercícios que ficaram faltando de termometria e de latometria, tá bom? Faremos essa correção e na segunda aula teremos aula teórica e mais um conjunto de exercícios vai ser marcado, vai ser mais ou menos nesse ritmo, uma aula de correção de exercícios toda semana, mais uma aula teórica com exercícios durante o período de quarentena, tá bom? Vamos à nossa aula então. Os exercícios que eu vou corrigir com vocês foram marcados há um tempo atrás. São exercícios propostos do capítulo de termometria e de latometria, a saber, exercícios de número 4, 9, 10, 11 e 14, tá bom? Perdão. A questão de número 4 diz assim: a figura mostra a correspondência entre as escalas Celsius e Helmer. Então você tem duas escalas, essa aqui é muito pouco conhecida, a Helmer, mas aí você tem a escala Celsius. Então, que era usada antigamente na França. A correspondência é que 0 graus Celsius, que é a temperatura de fusão da água, corresponde também a zero na escala Helmer, mas o ponto de ebulição na escala Celsius, enquanto na escala Celsius é 100, na escala Helmer é 80, equivale a 80 Helmer, graus Helmer, se você preferir. Aí o problema diz assim, mede-se a temperatura de uma criança com um termômetro graduado na escala Helmer e obtém-se 32 graus R. Tudo bem? Então, 32. Considera-se 36,5 graus Celsius como temperatura normal de seres humanos. Verifica-se, então, que a criança está febril, pois sua temperatura em graus Celsius é de... Então, o que que rola aqui? O que que você tem que fazer? Quando a gente está demonstrando a relação entre as escalas, por exemplo, Celsius e Fahrenheit, a gente faz uma comparação de ordem geométrica, tá bom? É justamente isso que eu vou fazer. Eu vou fazer uma comparação entre as escalas, buscando proporções, e chegar numa equação matemática que relaciona as duas escalas. Como eu falei, para você ser físico, você tem que desenhar e saber ler, que é o desenho aqui, que beleza. Então, eu desenhei de novo a escala Celsius e a escala Helmer aqui. O que que rola? Então, eu tenho os pontos de correspondência entre as escalas e eu escolhi pontos aleatórios aqui. Uma temperatura qualquer em Celsius e uma temperatura qualquer em R. Eu vou chamar de R. Uma temperatura qualquer em R, tá bom? E eu vou relacionar essas duas escalas por meio da comparação entre as proporções aqui. O que eu vou dizer é que Tc menos 0, que é esse tamanho aqui, é igual a Tr menos 0, que é igual a esse tamanho aqui. Que é equivalente eu dividir pelo total aqui, de 100 menos 0, que é igual a 80 menos 0, tá bom? Eu posso fazer essa comparação aqui matematicamente por meio de considerações geométricas. Pronto. Isso aqui mata o seu problema. Basta você resolver esta equação para a R, deixar ele em termos de R, e isolar Tc, certo? Então vamos resolver. Quanto fica Tc menos 0? Tc. Quanto que é Tr menos 0? Tr. Quanto que é 100 menos 0? 100. Quanto que é 80 menos 0? 80. Beleza, eu quero isolar Tc e ficar em termos de R. O 100 está dividindo, passou multiplicando, foi para cá. O 100 passou multiplicando, corta 0 com 0, fica 10 sobre 8. Como é que eu simplifico 10 sobre 8? Divide por 2 em cima e embaixo. 10 por 2, 5. 8 por 2, 4. 5 quartos de Tr. Então a relação entre a escala Celsius e a escala Helmer é justamente essa. Significa que se você quer encontrar a temperatura em Celsius, basta você, se você tem ela em Helmer, basta você multiplicar por 5 quartos que você encontra o equivalente em Celsius, segundo a equação que a gente montou aqui, tá bom? Então, beleza. Ele me falou que quando mediram a temperatura da criança, encontraram a temperatura de 32. Então, basta você substituir os 32 no lugar do TR e fazer a conta. Aí você vai obter a temperatura em Celsius, tá bom? Então, vai ficar 5 vezes 32. Se você fizer isso aí de cabeça, você vai descobrir que dá 160. Dividido por 4 é multiplicação de fração. Aqui tem um escondido. 1 vezes 4, 4. 160 dividido por 4, 40. Porque 4 vezes 4, 16, ou seja, 160. 40 graus Celsius. Então, você descobriu que 32 Helmer equivale na escala Celsius a 40 graus Celsius. Portanto, a resposta correta,
a criança sim está com febre e está com 40 graus, já quase entrando em colapso. Tá bom? Então tá aí solucionado o problema de número 4. Problema de número 9 diz assim, ó, um professor mostra para a sala os dois frascos de vidro vazios, 1 e 2, tá aqui o desenho. O professor informa que as tampas são feitas de um mesmo material indeformável e são diferentes do vidro. E que as duas tampas estão plenamente ajustadas aos frascos. Uma está ajustada internamente, que é esse caso aqui, e uma internamente e a outra externamente. Uma está ajustada tampa por fora, como se fosse de rosca, saca? E a outra é ajustada por dentro, é uma tampa que adere lá dentro. E os coeficientes de expansão do vidro são αβ para o vidro, e o coeficiente de expansão das tampas são αt, tá bom? Lembre que as tampas são do mesmo material, porém os formatos são diferentes. Aí o professor pergunta o que pode acontecer com os vidros se a temperatura ambiente aumentar. Aí duas alunas se manifestam. Cecília diz: apenas o vidro 1 se quebrará se o coeficiente de dilatação do vidro for maior do que o coeficiente de dilatação da tampa. E Fernanda também diz: apenas o vidro 2, esse caso aqui, se quebrará se o coeficiente de dilatação do vidro for menor que o coeficiente de dilatação da tampa. Sobre o comentário das alunas, o que você pode dizer? Que as duas acertaram, B, que as duas erraram, que apenas Cecília acertou, ou D, que apenas Fernanda acertou. Vamos à solução. Eu repeti aqui com minha letra para você não se esquecer de mim tão cedo a resposta. Então, ó, o que rola? Ocorre que as duas estão corretas. Vou explicar o motivo. Então, o que disse Cecília? Cecília disse assim: apenas o vidro 1 se quebrará se o coeficiente de dilatação do vidro for maior que o da tampa. É verdade, ó, no caso 1, a tampa está ajustada por fora. Então, se o coeficiente de dilatação do vidro for maior que o da tampa, o vidro vai dilatar mais que a tampa e vai ser tensionado até quebrar, porque a tampa está ajustada por fora. Tudo bem? Então, Cecília está correta. Fernanda diz que o vidro, no caso 2, se quebra se o coeficiente do vidro for menor do que o da tampa. O que é verdade também. No caso da Cecília, a tampa está ajustada por dentro, certo? O que ela está dizendo é que se o coeficiente de dilatação do vidro for menor que o da tampa, a tampa vai dilatar mais que o vidro, portanto vai estourar ali a entrada do potinho, tá bom? Portanto, as duas acertaram em opção correta, letra A. Parabéns para elas. Questão número 10 é uma questão mais algébrica. Diz assim, ó, uma barra de zinco e outra de alumínio, cujo comprimento total vale 100 centímetros. Uma barra de zinco e outra de alumínio de mesmo comprimento. Então, cada uma tem 100 centímetros. Isso, cada uma tem 100 centímetros, tá bom? Estão inicialmente a uma temperatura de 20 graus Celsius e estão soldadas, como mostra a figura. Estão coladinhas aí. Os coeficientes de dilatação linear dos metais são o coeficiente de dilatação linear do zinco, 26 vezes 10 a menos 6 Celsius a menos 1, tá faltando aqui, tá bom? Celsius a menos 1. E o coeficiente de dilatação do alumínio, 22 vezes 10 a menos 6 Celsius a menos 1. Beleza. Então, estão aqui de novo repetidos os coeficientes de dilatação linear dos materiais e aqui está com a unidade correta, porque é 1 sobre Celsius, tá bom? Por isso Celsius a menos 1. Beleza. A barra formada por esses materiais ao ser aquecida até 220, então estava em 20, vai subir 200 graus. E ele quer saber qual o tamanho da barra que será formada ao final desse processo, tá bom? Você sabe que cada uma tem 100 centímetros, então você vai ter que calcular a dilatação linear, ou seja, o quanto cada uma dilatou e somar esses dois resultados. Foi o que se fez aqui. Repetir o desenho, então, de novo, para você ser físico, você tem que saber ler e desenhar. Está aí o desenho da barra de zinco, barra de alumínio. Como é que calcula esta bexiga? Assim, ó. Qual que é as equações para dilatação linear? Essa aula foi dada pelo professor lá do Portal Pitágoras. Então, você tem que a variação do comprimento é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação da temperatura a qual o material foi submetido, tá bom? Como que eu escrevo delta? Delta é sempre uma variação, é L final menos L inicial.
Então, o que eu fiz daqui para cá? Eu suprimi um passo por questão de espaço aí, mas é assim, delta L é L final menos L inicial, então LF menos L0. Passei o L0 que estava subtraindo de um lado para o outro lado, certo? Então vai ficar L0 mais L0 vezes alfa vezes delta T. O que eu fiz? Coloquei L0 em evidência, tá bom? Então, ó, L0 está em evidência. Se eu distribuir ele aqui dentro, eu volto para algo parecido com aquilo. Vai ficar com L0 mais alfa delta T L0. Só coloquei ele em evidência. E com essa expressão eu consigo calcular os comprimentos finais, tanto da barra de zinco quanto da barra de alumínio. Calculo esse comprimento, somo e obtenho o tamanho final da barra, tá bom? Então vamos à solução. O que é importante? Usa sempre esse algoritmo. Escreve a equação que você precisa, os dados, faz algum desenho se for possível. Então você vai pegar, qual é o comprimento inicial da barra de zinco? Ele falou que é 100 centímetros. Então passa para metro, dá 1 metro. Qual que era a temperatura inicial? 20 graus Celsius. Qual é o coeficiente de dilatação linear do zinco? 26 vezes 10 a menos 6 Celsius a menos 1. Qual que era a temperatura final? 220. Beleza, você tem tudo, só substituir. Então você tem o comprimento inicial a 1 metro, mais 1 da expressão, vezes o coeficiente de dilatação do zinco, que a gente está calculando, 26 vezes 10 a menos 6 Celsius a menos 1, vezes a variação de temperatura. Por que deu 200? Porque foi de 20 para 220. Então é 220 menos 20, dá 200. Sempre final mais inicial. Ou T hot menos T cold. Tá bom? O material foi aquecido. Tá bom? Vamos resolver então. Como é que resolve esse tipo de coisa? Você pode escrever esse danado aqui, ó, em potência de 10. Fica 2 vezes 10 ao quadrado, certo? Então vai ficar 2 vezes 26, 52. 10 conserva a base 10. Vai ficar 10 a menos 6 vezes 10 ao quadrado dá 10 a menos 4. Menos 6 mais 2 dá menos 4, tá bom? Basta resolver. Como é que resolve? Você pode escrever esse 52 vezes 10 a menos 4 como uma potência de 10. 0,000052. Se você escreve ele na forma decimal e faz a sominha com 1, vírgula debaixo de vírgula, e soma isso com 1, você vai descobrir que 1 mais esse número muito pequeno aqui dá 1,0052, tá bom? Que é equivalente a você escrever 0,0052 em potência de menos 4 lá. Então, beleza, fazendo essa soma aqui dentro da chave, você obtém isso. Multiplica por 1, dá exatamente esse resultado. Significa que a barra de zinco vai ter esse tamanho depois de ser aquecida, 1,052. Ela aumentou um pouquinho, né? Ela tinha 1 metro, aumentou um pouquinho. Beleza. Agora, da mesma maneira, de maneira semelhante, você vai calcular a dilatação da barra de alumínio, usando a mesma equação. O comprimento final do alumínio vai ser o comprimento inicial vezes 1 mais alfa vezes a variação de temperatura. Então, o comprimento inicial da barra era 1 metro, 1 da equação, o coeficiente de dilatação linear do alumínio, está lá, ó. 22 vezes 10 a menos 6 Celsius a menos 1. Colocou aqui variação de temperatura de novo, ela estava de 20, foi para 220. Então, final menos inicial, 220 menos 20, 200. Resolve essa multiplicação de novo. Vai escrever aqui em potência de 10, vai ficar 2 vezes 10 ao quadrado. 2 vezes 22, 44. Vezes, conserva a base, somos expoente. Menos 6 mais 2, menos 4. Isso aqui pode ser escrito como 0,0044. Tá bom? Em potência de 10. Lá quando eu disse do 0,52, eu falei um 0 a mais. Mas aqui, ó, você põe 1, 2, 3, 4 números após a vírgula. Tá bom? Beleza. O que rola? Escreve isso na forma na forma decimal, aqui está na forma de potência, e soma com 1. Quando você somar isso com 1, você vai ver que vai dar 1,0044. Multiplica por 1, dá esse próprio resultado aqui. Então, significa que o comprimento da placa de alumínio será esse. Ele quer descobrir qual o tamanho total das duas barras. Basta somar. Então, o comprimento final vai ser o comprimento final do zinco mais o comprimento final do alumínio. Então, 1,0052 metros mais 1,004 metros. Somando isso, você vai descobrir que vai dar 2,0096 metros. Aí você tem que marcar a opção correta, letra E, tá bom? Ok, questão de número 11. Diz assim. A figura 1 a seguir mostra o esquema de um termostato que utiliza uma lâmina bimetálica, ou seja, duas lâminas metálicas. Você tem uma de cobre por baixo e outra de ferro por cima. Ferro e cobre, soldadas um sobre o outro. Quando uma corrente elétrica aquece a lâmina
acima de uma determinada temperatura, os metais sofrem deformação, certo? Quando se aquece o metal, ele sofre deformação por dilatação. O que os encurva, desfazendo o contato do termostato e interrompendo a corrente elétrica, conforme mostra a figura, tá bom? É justamente como ele funciona. Ele está segurando aqui, fechando o circuito. Aí quando aqueceu demais, o termostato é geralmente um protetor aí para evitar a passagem de corrente. Quando ele aquece demais, o material vai dilatar, ele sobe e aqui evitou a passagem de corrente, tá bom? É uma aplicação tecnológica aí desse objeto. Termostato geralmente tem geladeiras, freezer, micro-ondas, né? Quase todo objeto de utilização doméstica tem um termostato dentro. Então, a partir dessas informações, é correto afirmar que a lâmina bimetálica encurva-se para cima devido ao fato de, primeiro, o coeficiente de dilatação térmica do cobre ser maior que o do ferro. Letra B, o coeficiente de dilatação térmica do cobre ser menor que o do ferro. A condutividade térmica do cobre ser maior que a do ferro. A condutividade térmica do cobre ser menor que a do ferro. A condutividade térmica diz respeito à passagem de calor, tá bom? Então, os que tratarem de condutividade térmica não vão explicar o motivo pelo qual as lâminas encurvaram. Então, o que vai explicar o motivo pelo qual as lâminas encurvaram são as que tratam de coeficiente de dilatação, tá bom? E é justamente a letra A. O coeficiente de dilatação térmica do cobre é maior que o coeficiente de dilatação do ferro, certo? Isso significa que ele dilatou mais, certo? Ele dilatou mais, ficou maior, um pouquinho maior que o ferro, e o ferro dilatou menos. Por isso que a barra encurva dessa maneira. Então, a opção correta, letra A. E último problema, também um problema de natureza teórica, é uma questão da UFRJ do seu vestibular de 2008. E diz assim, um incêndio ocorre no lado direito de um dos andares intermediários de um edifício construído com estrutura metálica, tá aqui, ele tem toda a estrutura metálica, como ilustra a figura. Em consequência do incêndio que foi restrito ao lado direito, o edifício sofreu uma deformação, como ilustra a figura. O prédio aumentou ali. Com base em conhecimentos de termologia, que é o que você estudou aqui até agora, explique por que o edifício entorta para a esquerda e não para a direita. Tá aqui a sua resposta. O que ocorre? O metal se dilata enquanto é aquecido. Não pegou fogo? Então o metal dilatou. Assim, a estrutura metálica do lado direito do prédio, após o incêndio, deve ter um comprimento maior que a estrutura do outro lado, porque houve uma dilatação térmica. Por isso o prédio se entorta para o lado que foi indicado na figura. Tudo bem? Tá aí a solução dos problemas que tinham sido marcados. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, bons estudos, fiquem em casa e até a próxima aula. Um forte abraço a todos.